Dia, irmãos, shalom. Esses dias têm sido muito especiais para nós estarmos aqui, um tempo de mesa, comunhão com os pastores desta igreja, com essa equipe tremenda de levitas, adoradores também, que Deus tem trazido para incendiar o nosso coração, desde Joinville, né? Glória a Deus. Pastor Luiz também, um amigo muito precioso, que a gente nunca teve tanto tempo para ficar junto assim, né? A gente se encontra, a gente está sempre se vendo lá em Curitiba, mas Deus preparou para a gente se encontrar num tempo mais intenso aqui. Queridos, eu quero agradecer pela oportunidade de estar aqui nesse tempo. Já tenho também caminhado com o Zeon, a Vanessa, já há longos anos, através ali do discipulado do Bispo Mano, e através do relacionamento mesmo, e a gente está feliz de poder conhecer essa cidade, conhecer vocês, e eu tenho certeza que a partir desse congresso Deus tem um tempo novo, um tempo de avanço, um tempo de conquista. Pelo menos foi isso que o Senhor tem falado comigo nesses dias, foi isso que o Senhor me inquietou bastante essa noite, e por isso quero compartilhar também com vocês. Mas antes disso eu queria dividir com vocês algo que alguns de vocês já devem conhecer. Eu faço parte, eu sou um dos diretores da missão Mãos Estendidas. É uma missão que já está há 25 anos. Esse ano de 2024 nós estamos completando 25 anos de operação na África, ininterruptas, e nós temos trabalhado em 4 países mais especificamente: Moçambique, Malawi, Zâmbia e Zimbábue. O nosso desafio missionário ali é um desafio de capacitação dos pastores, dos obreiros nativos, e também investimento em infraestrutura de templos, que tudo é muito precário lá. Investimento também, nós temos cavado muitos poços artesianos também, que a África, um dos grandes desafios é o desafio da falta de água. E nesse exato momento nós estamos num desafio gigantesco, porque o ano passado foi um ano de muitas calamidades climáticas ali naquela zona de Moçambique e Malawi. E para vocês terem uma ideia, o ano passado foi o ano das calamidades. Eles passam pelo processo de perder tudo. E aí, se tem calamidade numa temporada, numa estação, num ano, no outro não tem comida. E nós estamos no ápice da fome. Inclusive a missão tem feito uma movimentação com os nossos parceiros, e nós temos enviado os recursos nesse tempo exatamente para eles comprarem o que milho, ou seja, para eles comprarem o básico do básico para eles comerem, que a comida que mais comum deles é uma espécie de uma polenta com milho branco que eles comem, e nem isso eles estão tendo. Eu recebi uma mensagem dos nossos coordenadores lá, dizendo que Malawi é um país que praticamente não produz nada, tudo vem de fora, e aí quando eles não têm recursos, eles também não conseguem trazer de fora. A fome tem sido gigantesca. A gente tem se assustado. Eu não sei aqui, mas em Curitiba 1 quilo de batata está R$11, R$12, não sei por aqui, mas ele estava colocando para nós que 1 quilo de tomate tem passado de $20, num país em que eles ganham em média $1 por dia para sobreviver. Só para vocês terem algumas ideias. Então são desafios que nós temos, e no meio desses desafios nós temos esse desafio que é os nossos irmãos, são os pastores, as famílias dos pastores nativos que estão lá, são os irmãos da igreja, e nós temos
enviado recursos, nós temos ajudado nesse processo, e eu agora em novembro estive nos 2 países lá, e nós temos visto progresso. Deus tem feito algo maravilhoso. Eu queria compartilhar com um videozinho que vocês pudessem ver. Eu acho que está disponível aí, né? A gente vai dar certo o vídeo? Tá tudo ok? Pode soltar o vídeo então. Hoje visitando Tica, na província de Sofala, em Moçambique. Aqui um pouquinho da realidade desta aldeia. É uma das aldeias aqui dentro dessa localidade. Aqui, por exemplo, a água, olha lá. Pegando a água tem que ser desta forma trazida nos galões. A maioria das igrejas são assim mesmo, se reúnem nas aldeias, é onde nosso propósito tem sido de apoiar esses pastores, e é uma bênção, não é? Ministra ao meu coração. Segundo a tua vontade. Deus tem um propósito. Deus tem um cuidado com a nossa vida. Eu que estou pregando aí, vocês não conseguem ver, mas... Por isso que nós não podemos murmurar. Por isso que nós precisamos agradecer a Deus. Já distribuímos cerca de 30 mil Bíblias. 50 bicicletas aqui em Moçambique para pastores de Moçambique, do Zimbábue, que estão no seminário de capacitação teológica aqui nesses dias. E a entrega das bicicletas é uma coisa muito especial, porque a bicicleta tem um grande significado para esses pastores. Essas bicicletas elas vão ter história, porque elas vão para as aldeias, elas vão ser o principal meio de transporte para muitos deles. Então quero agradecer você que tem ajudado a missão Mãos Estendidas aí. Colaboradores de Mãos Estendidas. Você na casa para vocês. Deus abençoe. Vamos abençoar. Amém. A gente tem mais um pouquinho aí, mas já ficou bom para nós. Nós temos algumas áreas de atuação que talvez... Pode cortar. Nós temos algumas áreas de atuação. A primeira delas é a capacitação de pastores nativos para cumprir o chamado, os quais nós os ajudamos com Bíblias, que quando nós chegamos lá, por muitos anos alguns pastores tinham que dividir eles em aldeias diferentes, eles tinham que dividir uma Bíblia. Cada dia da semana um ficava com a Bíblia para poder decorar a palavra e depois pregar. Hoje nós distribuímos já mais de 30 mil Bíblias lá, e não só os pastores, mas os jovens, os irmãos têm podido ter a Bíblia. Nós temos cerca de 300 igrejas, são literalmente 95% delas nas aldeias, em lugares de difícil acesso, lugares que às vezes não acessam até de carro. Então nós temos esse processo da capacitação dos pastores com 2 seminários que fazemos por ano, no meio do ano e no final do ano, em junho e novembro normalmente.
e temos também o processo de doação de Bíblias e doação de bicicletas. As bicicletas é uma coisa bem enigmática, porque as bicicletas, elas são tão importantes que alguns pastores atendem algumas igrejas até 70 quilômetros distante deles, e eles não têm outro transporte senão a bicicleta. Também nas aldeias, como não tem acesso a veículos, às vezes a bicicleta do pastor é a ambulância. Alguém passa mal e fica doente para levar num povoado que tem melhores condições, é a bicicleta que é esse instrumento. E como lá é tudo muito difícil, os recursos, uma bicicleta mesmo custa em torno de 80 a 100 dólares, dependendo da região lá. Então nós temos frequentemente doado, e as bicicletas vão se acabando também devido a todos os processos. E o outro processo nosso também com os poços artesianos que costumamos cavar. E a outra área é a área que nós temos hoje nós temos 5 projetos de escolas e centros infantis, os quais nós apoiamos e estamos trabalhando nesse processo. São milhares de crianças sendo atendidas, milhares de crianças podendo receber tanto o evangelho quanto alimento, comida, que muitas vezes vão para a escola por causa disso, e estão recebendo também capacitação e instrução estudantil e escolar. Então Deus tem nos dado essa missão e temos cumprido, e o nosso lema, o Senhor levantou o fundador dessa missão, que já mora no céu hoje, e deu uma palavra para ele: dai-lhes vós mesmos de comer. O nosso desafio é dar de comer, tanto espiritual como também, não é possível você evangelizar, falar do amor de Deus às pessoas com a barriga vazia, né? Então nós temos tido esse desafio. Deus tem nos honrado. Esse vídeo que eu passei para vocês aqui também, meu irmão Elias, que já esteve aqui ministrando nesse congresso também, ele há 2 domingos atrás pregou nos 4 cultos lá da igreja da cidade, do pastor Carlito, e esse videozinho foi passado nos 4 cultos. O Senhor moveu assim muitas pessoas para fazerem parte desse processo, e é o cuidado que Deus tem tido nesse propósito. Se você quiser conhecer melhor, pode nos acessar. Você também pode acessar as redes sociais, aí mmeafrica.org, ou mmeafrica você encontra no Instagram também, e você vai conhecendo. E se você quiser fazer parte disso, de alguma maneira, pergunte para nós, e nós estamos prontos para servi-los nesse propósito. Obrigado, pastor Zeon, pela oportunidade da gente poder compartilhar. Eu tenho certeza que aqueles que o coração estão encandecido, aquecido por almas e por vidas, realmente pode saber que Deus está fazendo coisas grandes, maravilhosas. E às vezes, uma das coisas que eu tenho sempre feito, cada manhã que eu me levanto, principalmente naqueles dias que parecem ser dias ordinários ou dias normais, eu me levanto e pergunto assim: Espírito Santo, o que é que nós vamos fazer juntos hoje? Quando a gente faz isso, o Espírito Santo, ele vai sempre nos levar a pensar em pessoas, ele vai sempre nos levar a pensar naqueles que estão realmente necessitando, e nós temos tanto aqui, nós podemos dividir e compartilhar. Eu quero compartilhar uma palavra com você. O PowerPoint para mostrar a foto da família dá hoje, não? Tá? Então pode colocar para nós aí. Mas você pode abrir a sua Bíblia comigo enquanto eles vão alinhando aí, em Juízes capítulo 6. Eu quero ler esse texto com vocês. Juízes capítulo de número 6, a partir do versículo 1. Vou ler o texto. O ventinho aqui está bagunçando não é para desligar não, viu? Mas o ventinho bagunçou minhas folhas aqui. Diz assim: os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Por isso
o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas durante 7 anos. Os midianitas prevaleceram contra Israel, e por causa dos midianitas, os filhos de Israel fizeram para si covas que estão nos montes, as cavernas e as fortificações. Porque cada vez que os israelitas semeavam, os midianitas, os amalequitas e os povos do Oriente os atacavam. Acampavam em Israel, destruindo os produtos da terra e até a vizinhança de Gaza. E não deixavam Israel sustento algum, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos, pois vinham com todo o seu gado e suas tendas, e como uma nuvem de gafanhotos eram tantos que não se podiam contar, nem eles, nem aos seus camelos, e entravam na terra para destruir. Assim Israel ficou muito debilitado com a presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Quando os filhos de Israel clamaram ao Senhor por causa dos midianitas, o Senhor lhes enviou um profeta que lhes disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu tirei vocês do Egito, da casa da servidão, e os livrei das mãos dos egípcios, das mãos de todos os opressores. Eu os expulsei e dei a vocês a terra deles, e disse: eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Não adorem os seus deuses, não os deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão morando. Mas vocês não deram ouvidos à minha voz. Então o anjo do Senhor veio e sentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, da família de Abiezer. Gideão, filho de Joás, estava trilhando o trigo no lagar, para o pôr a salvo dos midianitas. Gideão estava malhando trigo no lagar, para o pôr a salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor está com você, homem valente. E Gideão, porém, respondeu: ah, meu Senhor, se o Senhor Deus está conosco, por que nos aconteceu tudo isso? Onde estão as suas maravilhas que os nossos pais contaram? E eles disseram que o Senhor os tirou do Egito, porém agora o Senhor nos abandonou e nos entregou na mão dos midianitas. Então o Senhor se virou para Gideão e disse: vá nessa força que você tem e livre Israel das mãos dos midianitas. Não é verdade que eu estou enviando você? E Gideão respondeu: ah, meu Senhor, como livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, eu sou o menor na casa de meu pai. Mas o Senhor disse: já que eu estou ao seu lado, você derrotará os midianitas como se fossem um só homem. Amém? Espírito Santo, que a tua palavra possa entrar profundamente no nosso coração, e nós possamos, Pai, sair daqui encorajados a cumprir o teu chamado, ó Deus, e cumprir o teu propósito para as nossas vidas. Eu te dou lugar prioritário, especial nesse ambiente. Eu quero ser apenas o canal do teu fluir, da tua palavra neste lugar. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Temos o PowerPoint? Ok, tá bom. Eu acho que essa é a minha grande família, né? Aqui, inclusive, meu pai, minha mãe é na frente, o Elias, meus filhos estão por aí, meus netos, os meus sobrinhos e tudo mais. Coloca outra foto. Essa é a minha família, né? Essa é a última foto que tiramos juntos, bem descontraída. Eu tenho, como são dois filhos homens, o Jonathan é o mais velho, o Elian Júnior é o do meio, e a Isabelle é a caçula. Eu tenho aí 2 netas e um netinho. Cada um dos filhos tem aí já me presenteado com essa bênção de Deus. A Isabelle e o Gênesis são os líderes da nossa rede jovem. Deus os tem usado bastante lá. O Elian Júnior é músico na igreja, e o Jonathan e a Carol e o Gabriel têm servido a Deus ali na comunidade Alcance. Então essa é a minha família amada, abençoada, que Deus tem me dado. Eu queria que vocês
pudesse orar por nós, né? Inclusive no final, antes de irmos embora, eu queria que vocês pudessem orar e pudessem colocar a nossa família. Estamos servindo a Deus, cumprido o chamado, mas sempre na linha de tiro do inimigo. Família pastoral é sempre assim, né, pastor? Sempre na linha assim, ó, mirado. E o Senhor precisa sempre levantar pessoas para interceder por nós. O tema dessa ministração hoje é: para viver o extraordinário você precisa sair da caverna. Fala para a pessoa que está ao seu lado aí. Para viver o extraordinário você precisa sair da caverna. Ou então, se você sabe o nome dessa pessoa aí do seu lado, fala para ela assim: sai da caverna, e cita o nome dela. Sai da caverna, Luiz. Sai da caverna, Z1. Diga aí para essa pessoa aí: sai da caverna. Quando nós lemos esse texto ele é apaixonante, ele é inspirador, mas esse texto muitas vezes parece ser o retrato da nossa vida, parece que é a nossa história. Parece que se tirar o nome Gideão aí e colocar Eliã, eu acho que ia caber bem, porque é exatamente nesse quadro que eu me vejo muitas vezes, com respeito às crises, com respeito às pressões da vida. É nesse quadro que eu vejo às vezes com respeito ao chamado de Deus. Quando Deus me chama para algumas missões que eu não me sinto pronto, capaz, e eu me vejo muitas vezes nesse quadro de encontrar desculpas. Na verdade, nós precisamos aprender algo que Deus tem para nós, que a vida com Deus ela precisa ser sem desculpas, sem justificativas, sem argumentos. Nós precisamos ouvir o que Deus tem falado ao nosso respeito. A história aqui é aquela história recorrente do povo de Israel que tinham uma palavra de Deus, uma direção de Deus, uma ordem de Deus. Estavam agora nesse processo na terra que Deus tinha dado a eles, mas a tendência humana é repetir o que acontecia com Israel. Israel era abençoado por Deus, alcançava vitórias sobre seus inimigos, paz sobre a terra, e quando estava tudo bem, o que acontecia? Eles esqueciam do Senhor. Eles esqueciam do Senhor, e quando eles esqueciam do Senhor, o Senhor, para chamar a atenção deles, porque eu sempre digo o seguinte: Deus o tempo todo, Deus ele é gentleman. Às vezes a gente acha que o Deus é pentecostal. Deus não é pentecostal. Deus não é pentecostal. Nós somos, mas Deus não. Deus costuma falar conosco de forma muito gentil. Deus costuma sussurrar ao nosso ouvido. Quando Ele nos quer tocar o nosso coração, Ele sussurra ao nosso ouvido através das bênçãos, através dos planos e dos propósitos. Mas quando nós não ouvimos e damos atenção à forma como Ele está falando conosco, Ele se obriga a gritar conosco através das adversidades, das provações, de todas as circunstâncias adversas que nós passamos. As circunstâncias adversas que você está passando é Deus chamando a sua atenção, é Deus dizendo assim: olha para mim, olha para o que eu tenho te digo, reveja as promessas, as palavras, o direcionamento, aquilo que eu tenho para você. Quando você tem passado por lutas, dificuldades, não é porque Deus não te ama, pelo contrário, Ele te ama tanto, que Ele já tentou tantas formas de chamar a tua atenção, que você não prestou atenção, e aí Ele derruba a casa. Sabe, igual aquela pessoa que está dormindo em sono profundo, que não tem jeito, você tem que derrubar a porta para ele acordar e despertar para a vida. E era isso que Deus fazia muitas vezes com Israel. O ciclo era esse. Eles, quando prosperava, está tudo bem, eles esqueciam do Senhor. E aí a maneira mais contundente de Deus chamar a atenção do povo
era deixando que os inimigos pudessem acessá-los. E isso era muito doloroso. E quando o inimigo acessava, eles tentavam de todas as formas. Eles falavam assim: não, nós vamos dar um jeito, nós vamos, no caso aqui de Gideão, ele foi lá para um lugar que era para amassar uvas e preparar o vinho. Ele foi bater trigo. É uma coisa muito estranha, mas ele falou: não, eu vou dar um jeito nisso, eu vou conseguir resolver. Ele estava lá escondido numa coisa, mas ele estava ali subutilizando a sua capacidade, o seu potencial, as possibilidades de prosperar, porque num lugar pequenininho era impossível ele ter tudo aquilo que ele precisava. E isso é o que nós fazemos muitas vezes para tentar esconder dos inimigos, ao invés de correr logo para Deus, se arrepender, correr logo para Deus e dizer: Deus, o que é que o Senhor tem para nós? Às vezes nós queremos resolver as coisas do nosso jeito, e aí a gente vai vivendo uma vida pequena, a gente vai se apequenando diante das situações, a gente vai se escondendo. Mas o amor de Deus é tão grande que o Senhor manda sempre os seus profetas. O amor de Deus é tão grande que Ele manda sempre os seus anjos. O amor de Deus é tão grande que às vezes Ele mesmo senta na nossa frente e chamando a gente de filho, diz: olha aqui para mim, vamos lá, vamos organizar essa vida, vamos organizar essa situação. Eu tenho um chamado para você, eu tenho um chamado realmente para mudar histórias, históricos, realidades. Sim, mas para que você possa viver o extraordinário de Deus, não é possível viver dentro de um beco, dentro de uma cova, dentro de uma caverna, escondido nas montanhas. Para viver o extraordinário de Deus, a gente precisa sair para o lugar onde estão as pessoas sofrendo, onde elas estão precisando de profetas, onde elas estão precisando de libertadores, onde elas estão precisando de alguém que vai realmente trazer esperança. Se você olhar para a palavra de Deus, você vai perceber que a Bíblia, ela fala de algumas cavernas, e nós podemos então comparar essas cavernas com as cavernas da vida. A primeira caverna que a gente encontra na Bíblia é a caverna de Ló, lá em Gênesis 19, 30 a 38, principalmente o versículo 30 diz: subiu Ló de Zoar e habitou no monte, e as suas filhas com ele, porque ele temia habitar Zoar, e habitou numa caverna, ele e as suas 2 filhas. E aí o resto da história vocês sabem o que aconteceu, né? Aí a gente sabe o que aconteceu. Na caverna de Ló nós vamos encontrar algumas características muito comuns, como as nossas quando a gente vai para as cavernas: fuga, medo, pecado, bebedeira, incesto, maldição familiar. Toda essa questão você vai encontrar na história de Ló. A caverna de Davi, nós vemos lá em 1 Samuel 22, 1. Davi se retirou dali e escapou para a caverna de Adulão, e ouviram os seus irmãos de toda a casa de seu pai e desceram para ali para ter com ele. O problema das cavernas, muitas vezes, é que quando a gente vai para a caverna, a gente leva a gente junto. Às vezes a gente leva família, às vezes a gente leva pessoas, amigos. Sabe, quando você entra na caverna da depressão, da desistência, quando a gente entra na caverna da tristeza, por vezes acontece assim, como o texto diz assim: e desceram para ali a família dele. Sabe, as cavernas, elas são muito perigosas. Vocês lembram um tempo atrás, uns garotos que foram com um professor explorar uma caverna? Eu nem sei que país era aquele lá, mas aqui na Ásia, Filipinas. Nas Filipinas, vocês lembram o que aconteceu, né? Que o mundo inteiro olhando, e ali está uma coisa clara para nós, irmão: se você puder evitar, não vá para a caverna. Sabe, as cavernas, elas são traiçoeiras e perigosas. A caverna de Davi também, a gente vai encontrar algumas coisas aí: traição, deslealdade, rejeição, ansiedade, sabe? É lugar também de clamor e oração, porque chega aquele momento ali que na caverna que de repente não tem luz, não tem água, não tem mais nada, só resta um lugar
da oração. A gente sabe que com Davi aconteceu ali a família se juntar, desenvolvimento de novas amizades, mas caverna não é um lugar para ser habitado. A caverna não deveria ser um lugar nem para ser visitado. Nesse caso, no ponto de vista que nós estamos vendo espiritual, a caverna é o lugar para ser evitado. O Salmo 142, 1, se você tem sua Bíblia aí, abra para você ver. Eu vou ler ele porque esse me chamou muita atenção. E já na descrição desse salmo diz assim: oração que Davi fez quando estava na caverna. Tem até oração específica para a caverna. Talvez você esteja numa caverna. Está aí um modelo de oração para você. A palavra é essa. Davi, ele ora ao Senhor dizendo: clamo em alta voz ao Senhor, eu suplico pela misericórdia do Senhor, eu derramo diante dele as minhas queixas, eu lhe apresento as minhas angústias, porque quando eu estou abatido, só tu sabes o caminho que eu devo seguir. Aonde quer que eu vá, preparam armadilhas contra mim. Procura alguém que me venha ajudar, mas ninguém sequer lembra que eu existo. Eu não tenho onde me abrigar, ninguém se importa com o que acontece comigo. Então eu clamo a ti, Senhor, e digo: tu és meu refúgio, és tudo que eu desejo na minha vida. Ouve o meu clamor, pois eu estou muito fraco. Livra-me dos que me perseguem, pois são fortes demais para mim. Tira-me da prisão, para que eu te dê graças. Os justos se juntarão ao meu redor, pois tu és bom para mim. Salmo 148, né? 142. Eu acho que eu falei 48, é 142, a partir do versículo 1. Veja, queridos, que na verdade tem até uma igreja aí que chama Caverna de Adulão, né? Mas quando a gente vê a oração de Davi na caverna, eu me identifico muito, porque em alguns momentos na minha vida, em alguns momentos a minha caverna foi o sofá da minha casa, que chegou a cavar um buraco assim, que era aquela caverna, que era aquele lugar ali que a depressão, a tristeza, o sentimento de desistência, de desvalor, era aquele lugar ali que, sabe, e é nessa hora que às vezes a gente fica ali e ninguém aparece, e ninguém liga, e ninguém te vê, e hoje ainda com o advento das redes sociais, né, num tempo como esse, às vezes alguém que está numa caverna, ele vai olhar: olha, aquele irmão está lá no congresso, olha, aquele pastor está lá não sei onde, olha, aqueles irmãos foram para a praia, olha isso, ele está ali naquela caverna. E às vezes lá na caverna veio a reclamação, mas ninguém vê, mas ninguém quer ir para a caverna, e às vezes ninguém nem sabe que você está na caverna. E aí que nós precisamos olhar para essa oração de Davi e dizer: Senhor, todo mundo não me vê, todo mundo me esquece, todo mundo me deixa, então eu vou clamar ao Senhor, porque eu quero me juntar aos justos de novo, eu quero estar na casa do Senhor, eu quero estar no lugar onde há adoração. Mas a última caverna que eu quero mencionar aqui, ainda tem tantos, mas é a caverna de Elias, né? 1 Reis 19, 9. A palavra de Deus diz assim, que Elias ali entrou numa caverna, passou ali a noite, e eis que a palavra do Senhor veio a ele e disse: que fazes aqui, Elias? Ou seja, um profeta, ele não foi feito, formado, chamado para Deus para ficar numa caverna, como um navio não foi feito para ficar preso no porto. Um navio foi feito para navegar. Um profeta, ele foi feito para caminhar de cidade em cidade, de família em família, de igreja em igreja, de lugar em lugar. É interessante lá em 1 Reis ainda 19, 13, que a palavra diz que sucedeu que, ouvindo Elias, envolveu o seu rosto numa capa e saiu para fora e pôs-se à entrada da caverna, e eis que veio a ele uma voz que dizia: o que fazes aqui, Elias? O que fazes aqui, Elias? Isaías 51, 14, a palavra do Senhor diz assim:
o exilado, o cativo, depressa será solto e não morrerá na caverna, e o seu pão não lhe faltará. É importante a gente entender que, se clamarmos pela misericórdia de Deus, se não aceitarmos passivamente o estado que a gente estiver, o Senhor vai trazer o socorro. A promessa é essa, que o exilado, o cativo, aquele que está sofrendo, aquele que está aprisionado por alguma circunstância, seja ela emocional, seja ela espiritual, não vai morrer na caverna. É isso que eu quero declarar para você hoje aqui. Eu não sei que tipo de caverna você tem se escondido nos últimos dias. Você não vai morrer na caverna. Não vai faltar provisão, não vai faltar o cuidado de Deus para a sua vida, mas você precisa fazer a oração de Davi e dizer: Senhor, eu quero estar no meio dos justos, eu quero estar no meio daqueles que te adoram. Será que a gente não se encontra muitas vezes como o povo de Israel? Às vezes a gente trabalha tanto tempo construindo algo, e em pouco tempo vem os inimigos e como um vento destrói. Sabe, é tão difícil construir, mas parece que perder, destruir é tão fácil. Isso, a gente está aqui, a gente fala sobre isso na área ministerial, mas isso é na área financeira, na área profissional. Sabe, tenho visto assim, casamentos de décadas acontecendo, e você jamais pensa que alguma coisa ruim pode acontecer, e do dia para outro você vê um casamento ser destruído, uma família ser destruída. Sabe, são inimigos que vêm, inimigos que entram no casamento, no ministério, ou até mesmo na vida espiritual. Gente, quanta gente que corria bem e hoje está muito mal. Quanta gente que pregou o evangelho, levou vidas para Jesus, discipulou vidas, tinha centenas de células até debaixo do seu ministério, e hoje estão aí frustradas, desistidas. Deus não chamou você para desistir. Nós precisamos entender que a palavra de Deus é: a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. O fim é melhor do que o começo. Sabe, Deus mesmo puxa a nossa orelha dizendo assim: por que vocês ficam falando das coisas que aconteceram, dos milagres do passado? Sim, foi eu que fiz, mas esqueçam tudo que se fez, porque eu faço nova todas as coisas. A cada manhã o Senhor renova suas promessas sobre nós. A cada manhã o Senhor traz algo criativo de novo sobre as nossas vidas, e nós precisamos estar linkados nesse processo. Agora, precisamos sair da caverna. Quando nós temos problemas como esse, às vezes parece que é mais fácil voltar e entrar num buraco, porque às vezes a gente vai para a caverna, não é nem por desistência, é por vergonha. Já aconteceu com você? Está tão envergonhado diante da situação, eu não tenho nem coragem de botar a cara para fora. Sabe, às vezes a gente fala assim: que vontade, se eu pudesse eu cavava um buraco e enfiava a cabeça dentro, igual avestruz. Eu quero dizer para você, nós precisamos entender que as circunstâncias, as quedas, os problemas, as dificuldades, elas vão vir, mas o Senhor diz assim: o justo pode cair até 7 vezes, mas ele não vai ficar prostrado. Se ele decidir confiar no Senhor, se ele decidir segurar nas mãos do Senhor. Mas é preciso a gente entender e conversar com Deus. No caso de Gideão, quando o Senhor chega lá e encontra ele estava trabalhando, ele era trabalhador, ele era alguém que estava ali, mas aquele não é, ele tinha um potencial que ele estava subutilizando. Sabe, tem muita gente assim que tem um potencial incrível, um potencial extraordinário, mas um potencial que às vezes está paralisado, um potencial que não está sendo utilizado, porque as pessoas mesmo não colocam os seus dons, os seus talentos à disposição do Senhor, porque está com um quezinho aí na sua alma, porque emocionalmente ele está numa caverna. Hoje eu vim aqui, irmão, para dizer que Deus vai te tirar dessa caverna, que Deus vai fazer milagres incríveis na sua vida. Hoje eu vim aqui para dizer para você que pode fazer as perguntas que você quiser fazer para Deus, Deus não se ofende. Agora,
se você não quer resposta, não pergunta. Porque tem muita gente que pergunta para Deus, e que Deus não é igual a gente que pisa em ovos para responder. Deus não é igual a gente, fica pensando assim: será que se eu responder desse jeito ele vai se ofender, ela vai se ofender? Não, é assim, ó, se você pergunta para Deus, e eu quero encorajar você a fazer todas as perguntas que você quiser fazer para Deus, eu quero encorajar você a fazer. Mas eu quero dizer para você: se prepara, porque você vai ter resposta. Se prepara, porque você vai ter resposta. Ele vai responder, e na maioria das vezes a gente não gosta da resposta que ele dá, porque ele não responde segundo a nossa vontade, ele não responde segundo a perspectiva da nossa alma, ele responde segundo o propósito que ele tem para nós. Ele responde segundo o caráter dele, ele responde segundo o investimento que ele tem feito e que ele está disposto a investir em você. É isso que nós precisamos entender. Então, eu quero dizer para você: tem que aguentar. Mas eu recomendo você a fazer como Gideão. Eu recomendo você lançar, inclusive, todos os argumentos que você tiver para lançar, que o Senhor vai te trazer as respostas que você precisa. Às vezes nós nos perguntamos: por que tudo que eu estou fazendo não está produzindo o que deveria produzir? Às vezes a gente fala assim: trabalho. Eu muitas vezes me senti como os discípulos, né, que se tornaram discípulos de Jesus, quando eles estavam lá naquele barco e Jesus pergunta para eles como é que tinha sido o resultado do trabalho. Eles disseram assim: olha, nós trabalhamos a noite inteira e não pegamos nada. Como é difícil quando a gente dá o melhor de nós. Como é difícil quando a gente entra a noite adentro, como é difícil quando a gente estica a horário de trabalho, como é difícil, e a gente diz assim: eu tenho trabalhado, mas olha, veja bem, o segredo está em ter uma palavra do Senhor, trabalhar segundo a palavra que recebemos do Senhor. O problema é que muitas vezes nós achamos que já sabemos o que deve ser feito. Às vezes nós sabemos: não é assim mesmo, já fiz outro dia desse jeito, eu vou fazer que vai dar certo. Para cada dia, para cada estação, para cada novo projeto, tem uma palavra nova de Deus para a sua vida. É por isso que a gente precisa ter essa humildade de perguntar: Senhor, qual é a tua palavra para hoje? Senhor, o que é que nós vamos fazer juntos hoje? Não é o que o Senhor me abençoa, o que eu quero fazer, porque nós somos muito assim, nós temos essa ideia, nós oramos e dizemos: Senhor, olha, hoje eu vou fazer isso, eu peço que o Senhor me abençoe. Não, a gente precisa perguntar para Deus: o que é que nós vamos fazer juntos? O que é a tua vontade? Qual é o seu propósito? Porque Deus não abençoa o que não está dentro do propósito dele, o que não é vontade dele, ele não abençoa. Então a nossa pergunta é: por que não está dando certo? No caso desse texto aqui, uma das coisas que a gente precisa entender: não dá certo às vezes porque nós estamos querendo dar um jeitinho. Essa história de Gideão malhar trigo no lagar era um jeitinho. Eu vou me adaptar. Já que o inimigo está aí fora, eu vou me adaptar, eu vou me ajustar, eu vou ficar aqui, nesse buraco aqui e tal, eu vou me sustentando aqui. Mas eu quero dizer para você, a palavra de Deus em João 10:10 é assim: o diabo, ele veio roubar, matar e destruir, mas Jesus veio para nos dar vida, e vida em abundância. Não se conforme com o mínimo quando você tem o máximo de Deus liberado sobre a sua vida. Não se conforme com o ordinário quando Deus tem para você o extraordinário. Mas é importante você entender que se você age de forma ordinária, você sempre vai ter o ordinário. Mas se você quer o extraordinário de Deus, você precisa estar disposto a se mover de forma extraordinária. Então a palavra de Jesus é bem clara: Ele tem vida abundante para nós. Não é vida na caverna. Eu vou decorar, porque tem gente decorando a caverna.
Tem gente colocando quadro na caverna. Tem gente esticando um cabo, levando Wi-Fi para a caverna. Tem gente que, não, aqui da minha caverna eu quero controlar tudo. Irmãos, vocês estão vendo o que está acontecendo lá em Gaza, afora? Aquele povo que parece rato, vivendo nos túneis, nas cavernas, afora. Que desgraceira total e absoluta. Eu quero dizer para você, você foi chamado por Deus para estar sempre exposto ao sol da justiça. Você foi chamado por Deus para estar sempre observando a declaração que um dia faz a outro dia, uma noite a outra noite. Você foi sempre chamado por Deus para estar vivendo de forma extraordinária aquilo que Ele tem preparado para você. E é por isso que, para que você possa viver o extraordinário de Deus na sua vida, você precisa sair da caverna. Então, algumas coisas práticas que a gente precisa entender. Primeiro, é preciso sair da caverna, do buraco do medo e da aceitação passiva ou da adaptação da situação que nós estamos. Eu gosto muito de algumas histórias. E uma vez eu ouvi uma história que me animou bastante, inclusive me impulsionou a ampliar os territórios que Deus tinha me dado. Inclusive eu escrevi uma carta para algumas pessoas para pedir ajuda naquele projeto. Nós estávamos num local, numa igreja, e com a visão celular a gente cresceu bastante. A gente estava fazendo 2 cultos, teríamos que fazer 3 cultos, mas tinha problemas com estacionamento, tinha problemas com banheiro, tinha uma série de problemas. E agora, o que fazer? Num lugar com as pessoas muito simples, as pessoas pobres de fato, na periferia, ali em Curitiba. E eu fui orando e buscando a Deus, e uma das coisas que me impactou muito foi um livro chamado Liderança Corajosa. Recomendo, se você não o leu, é um livro incrível que faz a gente despertar para algumas realidades e nos tirar da caverna. E eu estava muito impactado com isso, e um dia eu li uma frase, uma história que aquilo me chamou muita atenção. Vocês aqui ainda devem ter isso nas cidades pequenas do interior, que tem zona rural, tem aquelas coisas chamadas secos e molhados. Tem aqui esse negócio que lá você compra de tudo. Você compra remédio de verme, você compra arame, você compra comida. O pessoal vem do sítio acho que ainda tem isso por aqui, não sei, comercial, não sei das quantas, assim, não é um mero mercado, é uma... Então, esses lugares assim, conveniência é coisa desse tempo agora. Eu estou dizendo coisa de você comprar botina, comprar ração, armazém, né? Armazém. Eu sei que ali pro outro lado que eu fui criado chamava secos e molhados. Então, o que você queria, você chegava ali, tinha, né? Precisava da botina, tinha. Precisava comprar querosene, tinha. Precisava, tudo tinha. Aí esses empreendimentos, eles não dá. Hoje em dia você consegue fazer compra para o seu estabelecimento por internet, mas ainda tem os vendedores, né? Os viajantes que passam lá. E aí chegou um viajante num desses lugares lá, e estava ali tirando pedido com aquela prancheta, e tirando pedido, e ele estava ali com o dono, e o dono, você tem isso, você tem aquilo outro, e tirando pedido. E nesse interim entrou nesse armazém 2 pessoas querendo comprar as mesmas coisas. Aí chegou lá um camarada e falou: compadre, eu estou precisando comprar uns rolos de arame. Estou precisando comprar uns rolos de arame e tal. E você tem, só que assim, eu precisava que você me desse um tempo para que a hora que eu vendesse uns boi lá, eu pagasse para você. Tudo bem? Você poderia fazer esse favor para mim? Aí ele perguntou assim: mas para que você precisa desse arame? Aí ele disse assim: olha, é assim,
essa crise aí, depois que o PT assumiu e tudo mais, essa crise toda aí, eles são tudo contra o agro e tal. Então, rapaz, eu vou dar uma diminuída lá no pasto, porque eu vou ter que dispensar umas pessoas lá, e eu vou cuidar melhor lá do gado. Vendi um pouco lá, eu vou cuidar melhor do gado, então vou dar uma diminuída no pasto. Aí ele falou assim: rapaz, com essa crise aí não dá para vender fiado. Infelizmente, apesar da nossa amizade, eu sei que você é uma pessoa honesta, mas infelizmente dessa vez eu vou faltar com você. Aí o cara saiu todo jururu e tal, e foi embora. Mas não deu 15 minutos, chega um outro camarada lá meio esbaforido e tal, e falou assim: olha, fulano, eu vi que você tem uns rolos de arame aí e tal, eu estou precisando comprar arame. Ele falou: acabou de sair um cara aqui querendo comprar arame também. Uai, o que está acontecendo? Mas fala, para que você precisa? Me conta, para que você precisa? Falei: amigo, é o seguinte, a coisa está ruim, o negócio está feio, mas só que assim, eu precisava também, já vou te dizer, eu precisava comprar, mas precisava comprar fiado. Precisava que você me desse aí um tempo para eu poder pagar, porque está ruim, está feio e tal. Mas o que você quer fazer com isso? Rapaz, é o seguinte, a galera está dando até de graça os lugares para a gente, os pastos para a gente colocar boi. Eu vou ampliar o meu espaço, porque eu vou colocar boi para dentro, porque agora eu consigo comprar boi barato, eu consigo pasto que eu pago aluguel barato, mas a única coisa é que eu preciso de cerca. Aí o cara olhou para ele assim e falou assim: meu amigo, faz o seguinte, pega o quanto você quiser aí. Falei que eu anoto, pode levar, e quando você puder, você paga. O vendedor, observando aquilo tudo, falou assim: eu não estou entendendo o que está acontecendo. Um cara queria 5 rolos de arame, o outro, ele falou assim: pode levar até os arame todo. Tem lógica isso? No mesmo dia, na mesma situação. Mas daí o vendedor talvez fez a pergunta que você está querendo fazer, a pergunta do milhão. Falou assim: ô fulano, você está doido? Você está doido? O cara queria 5 rolos e você falou que não podia vender fiado para ele. O outro aí você esgarçou, você falou que ele paga quando ele quiser. Ele falou assim: ó, eu aprendi uma coisa na vida. Eu envio em quem está querendo diminuir, quem está querendo, eu não abro crédito, porque esse cara, ele já não está conseguindo e está diminuindo, ele não vai ter recurso para pagar. Mas quem está investindo para crescer, para expandir, tem todo o meu apoio, que esse cara, ele vai aproveitar a crise como uma oportunidade, e ele vai ter bastante boi, ele vai ter bastante recurso, ele vai ter bastante dinheiro. Eu vou dizer uma coisa para você: mês que vem ele está aqui pagando aquilo que ele comprou. Deus é desse jeito. Quando você ora para Ele pedindo para expandir, quando você ora para Ele e se propõe a sair da caverna, Ele fala assim: você tem tudo o que você precisar quando você quer expandir, quando você quer crescer, quando você quer ir além. Então nós precisamos entender que às vezes essa questão da adaptação e da acomodação é uma situação como que estava acontecendo com Gideão. Ele estava ali se acomodando a esse processo, como todo Israel estava ali se encolhendo. Não se encolha, você é filho, você é filha de Deus, você tem crédito nos céus para crescer, para investir, para invadir os lugares que Deus tem levado você para fazer. Então, o momento da crise para alguns é de desistência, para outros é um momento de oportunidade para ir além, para ir e estar relembrando das promessas de Deus, estar buscando as promessas de Deus. A gente tem que realmente entender que o nosso Deus é um Deus extraordinário. Para você viver uma vida extraordinária, saia da caverna. Então, saia do buraco da argumentação, da suspeita sobre a provisão que está por aí, sabe? Saia da suspeita se vai cuidar ou não vai cuidar. Veja o que diz o versículo 13 aqui, o argumento dele com Deus. A palavra é assim: meu Senhor. O argumento é assim, Gideão fala assim: meu Senhor, se o Senhor Deus está conosco, por que aconteceu tudo isso?
sabe, culpando Deus pelos problemas. Se o Senhor é o nosso Deus, eu sou crente, eu sou dizimista, eu sou fiel, eu sou líder, eu sou voluntário na igreja. E aonde estão as maravilhas que nos contaram os nossos pais? Eles disseram que o Senhor tirou do Egito, e agora nós que estamos na nossa própria terra, o Senhor nos abandonou. Gente, se eu sou Deus, eu já desistia do Gideão na mesma hora. Eu falo assim: não tem chance com você não. Fala assim: Gideão, volta para a caverna lá, fica lá, eu vou dar um jeito, vou sustentar você com pão e água, e você quer essa vidinha para você. Mas ainda bem que eu não sou Deus, né? Ainda bem. Mas Deus, na sua graça, na sua misericórdia, vai estendendo a Gideão e mostrando para ele o favor e o cuidado dele. O Senhor vira para Gideão e fala assim: vai nessa tua força, Gideão. O que Deus diz para Gideão é assim: com essa força que você tem para reclamar, com essa força que você tem para ficar se justificando, se você usar agora essa força e canalizar do jeito certo, você é o cara certo para livrar Israel. Irmão, tudo que a gente faz na vida precisa de energia e de força. A mesma energia que você gasta para murmurar, para reclamar e para desistir, é a energia que você poderia agora usar para seguir em frente, seguir avante e ir na direção da promessa que Deus tem para a sua vida. É isso que Deus está dizendo para Gideão. Gideão tem uma força aí dentro de você, uma força argumentativa, tem uma força que você consegue visualizar as coisas, tem a força do testemunho dentro de você também. Você olha para trás e vê o testemunho do que eu fiz. Há uma força, então vai nessa força, canalize essa força na direção certa. Há algumas coisas que não estão acontecendo na sua vida, é porque toda a força, energia, unção, graça que Deus tem colocado para você, você está canalizando numa direção errada. É preciso ajustar a palavra de Deus na sua vida e no seu coração, porque o Senhor diz assim: eu pego essa força que está dentro de você e agora eu te envio. A palavra envio é mesmo como eu te promovo, eu te empurro, eu envio você na direção do seu propósito. Tudo que você precisa é de uma palavra de Deus. Tudo que você precisa é desse agir de Deus na sua vida, no seu coração. E Deus fala assim: não é verdade, sou eu, Gideão, sou eu que estou enviando você. Então para de falar: Senhor, e começa a dizer: eis-me aqui, Senhor. Essa é a mudança que a gente precisa de imediato. Mas não bastava ainda. Gideão estava com a sua a alma comprometida. É preciso sair da caverna, do buraco das limitações da alma, sabe? Esse Senhor vem junto, que você vai ver no versículo 15, com um sentimento de inferioridade, de incapacidade, de pequenez. Ele não só se apequenou diante das crises, mas ele começou a dizer assim: olha, eu sou o menor na casa do meu pai, e a minha casa é a menor lá da nossa tribo, e ele arrumar alguns adjetivos diminutivos assim, o tanto que fosse necessário para poder fugir do propósito dele. Sabe, olha, você vê lá no versículo 15 exatamente o que ele está dizendo para o Senhor. Ele estava aí com dúvidas, temores, dizendo que era pequeno, sabe? Isso era uma realidade na maioria dos servos de Deus, mas aquilo estava potencializado. Então você precisa sair desse buraco, dessa caverna, das limitações da sua alma. Você precisa sair desse sentimento de inferioridade. Você precisa entender que você é único e especial, que aquilo que Deus tem para que você faça, ninguém vai fazer melhor do que você. E se Deus tiver que colocar outra pessoa para fazer no seu lugar, ela não vai fazer tão bem como você deveria fazer. Deus tem uma missão para você, e você tem que sair desse lugar de inferioridade e entender que você é única, você é único e especial para Deus, e você tem uma missão, você tem um propósito para cumprir, como era com Gideão. É preciso sair também do buraco e da dúvida, da caverna
do buraco da dúvida e da incredulidade. O versículo 17 diz assim: Gideão respondeu: se de fato encontrei favor aos teus olhos, me dê um sinal. Ai, que vontade de dar uma surra de arame farpado em Gideão, e depois levar ele para dar um banho nele lá na praia da Joaquina, lá em Florianópolis, sabe? Ai, Jesus. Deus fala com ele, o anjo aparece para ele, o Senhor fala, e ele é assim: se é o Senhor que está falando comigo. Quanto tempo você acha que Gideão atrasou o projeto de Deus? Talvez você esteja atrasando o projeto de Deus com essa argumentação. Gente, será que precisa Deus descer do céu? É por isso que eu digo, aí quando Deus realmente, Ele fala: então vou mostrar para vocês, vou falar com vocês com raio, trovão, tempestade, vou mandar um vento vai descobrir a tua casa. Aí você, ai meu Deus. Então não pense que essa tragédia, essa situação que você está passando, às vezes você já até fez a verificação: meu Deus, não tem pecado, não tem dolo na minha vida. Mas eu quero dizer, a incredulidade, essa questão de tentar Deus é um pecado. Às vezes a gente está querendo que Deus, e Deus está falando, Deus está falando aqui, irmãos. Mas tem gente que vai sair daqui pensando assim: será que o pastor encomendou essa mensagem? Tem gente que vai sair daqui e ainda vai: Deus, quando é que o Senhor vai falar comigo? Vai esperar até quando? Então saia do buraco da dúvida, da incredulidade, sabe? Saia talvez você já cometeu esses erros no passado, precisa parar de cometer esses erros. É preciso destruir aquelas coisas que serviu de laço na sua vida. Nós não temos tanto tempo de discorrer sobre todo o texto aqui, mas o texto mostra Deus levantando, então enviando Gideão para destruir os altares, os postes ídolos que o seu pai tinha construído. Então a gente precisa ir destruindo algumas coisas para que você possa viver uma vida extraordinária. É preciso sair da caverna, do buraco, da falta de percepção e discernimento espiritual. O verso 22 diz assim: quando Gideão viu que era o anjo do Senhor, ele disse: ai de mim, Senhor, pois eu vi o anjo do Senhor face a face. Quanto tempo ele tinha conversado, quanto tempo argumentado, quanta coisa que só Deus podia ter falado. E ele ali, nessa incredulidade, nessa burrice espiritual, né, estava ali. E eu quero que você entenda que uma das orações que nós precisamos fazer todo o tempo: Senhor, me dê discernimento espiritual, me dê uma compreensão a respeito das realidades espirituais que estão ao meu redor. Sabe, Gideão aqui de novo: e agora eu vou morrer. Então ele passa dessa falta de discernimento, dessa falta de percepção. Irmãos, Deus tem visitado esse lugar, esse ambiente, essa igreja. Deus está conosco. Deus esteve conosco ontem, Deus está conosco hoje, Deus esteve conosco sexta-feira. Deus está aqui presente. Esses dias eu estava com um irmão, aliás, essa semana, e o irmão veio assim, me abraçou tão forte, e ele assim para mim: pastor, que palavra tremenda. Fazia tempo que eu não sentia a presença de Deus. Fazia tempo que eu não sentia a presença de Deus. Eu não sei se aquilo foi para mim um elogio, ou se aquilo foi para... Eu pensei, então eu devia estar na carne os outros 5 anos para trás aí, que ele tem vindo na igreja todos os cultos, que teve que... fazia tempo. E às vezes Deus está falando, Deus está movendo, o rio está fluindo, a unção está acontecendo. Deus não está falando comigo, Deus não se importa comigo. Claro que isso tem a ver comigo e não com Ele, porque todo o tempo o Senhor está ministrando. Então, irmãos, nós precisamos fazer como Gideão e começar a reconhecer a soberania de Deus, reconhecer o tratar de Deus, o trabalhar de Deus. E é como eu falei aqui, Deus não fala como eu quero que Ele fala, Ele fala como Ele entende que eu preciso ouvir. É do jeito dele, não do seu. É a maneira dele, não a sua maneira. É assim que Deus precisa trabalhar. Eu preparei 4 mensagens para Deus essa noite fazer eu dormir 5 horas só para poder preparar essa palavra aqui para ministrar o seu coração.
Talvez você fale assim, Deus não estava falando. Deus falou, mas e ontem Ele revolucionou comigo, falou assim, não é nada daquilo, eu tenho algo para trazer. Então eu quero dizer para você o seguinte: quando nós saímos da caverna, eu estou terminando a palavra, nós entramos na dimensão da conquista sobrenatural de uma vida extraordinária. Você só vai entrar numa conquista sobrenatural e uma vida extraordinária se você decidir sair dessas cavernas que eu mencionei para você, emocionais, espirituais, argumentativas e tudo mais. Então eu quero dizer para você o seguinte: desperta. A gente precisa despertar, precisamos ter postura de filhos de Deus, precisamos ter uma postura de intensidade. Tem muita gente que não consegue ter intensidade naquilo que faz. Nós precisamos ter uma postura de guerreiros. Nós precisamos de uma postura, uma ação e uma atitude, ação e atitude diante das circunstâncias em nosso redor. Nós precisamos sim ter uma postura de humildade, sabendo que tudo é dele, por ele, para ele. Nós precisamos ter também uma postura de fé. Quero que você se coloque em pé. E essa palavra, eu quero agora que você feche os seus olhos e receba isso que Deus tem liberado sobre a sua vida. Talvez você diz assim: e como é que foi o final? O fim é sempre melhor do que o começo. O Senhor chamou Gideão para lutar, e quando ele chamou, o Senhor o levantou diante de Israel. E quando estava diante de Israel, Gideão fez uma convocação e 35 mil homens, aliás 32 mil israelitas foram levantados contra 135 mil midianitas. Eles ainda estavam numa desvantagem incrível, os midianitas, guerreiros, lutadores. E agora Deus levanta Gideão. Recebe essa palavra que eu estou liberando como uma palavra profética sobre a sua vida, sobre essa igreja, sobre esse lugar. E aí Deus disse para Gideão: olha, Gideão, esses 32 mil, esse exército que você está levantando é grande demais. Eu penso que Gideão fala assim: não, o senhor está de brincadeira, 32 contra 135 mil. E aí Deus diz assim: é grande demais esse exército. E aí o Senhor falou: começa a dispensar, e a primeira coisa que Deus diz assim: dispensa todos aqueles que tiverem com medo. Então eu quero dizer para você assim: o Senhor está dispensando. Se tiver alguém com medo aqui, você está dispensado. Pode pegar a sua Bíblia, se você trouxe seu celular, suas coisas, e você pode sair pela porta fora. Se tem algum medroso, alguma medrosa aqui, você está dispensado. Palavra do Senhor. E aí o que o Senhor disse a Gideão: quem está com medo, manda embora, dispensa. Sabe, daqueles 32 mil, foram 22 mil embora. Restaram quantos? 10 mil. E aí o Senhor diz ainda para Gideão: Gideão, ainda tem gente demais. Deus disse: há muitos homens. Porque, irmãos, sabe, a gente precisa entender que a vitória vem de Deus. O Senhor, Ele salva com muitos, mas Ele salva com poucos também, não importa. Mas a gente precisa deixar de confiar na força do braço, na força da economia, na força do dinheiro, na força da política. A gente precisa entender que a nossa vitória vem de Deus. E Deus diz: ainda tem muitos homens, porque é eu que quero dar a vitória a vocês. E aí, debaixo daquela estratégia, todos nós entendemos que no final das contas, ainda quando passou pelo filtro, sobraram 300 homens, os 300 valentes de Gideão. E aí, quando aqueles 300 homens, aqueles que naquele sinal de beber a água, aqueles que eram os que não
estavam acostumados a se prostrar diante dos deuses, aqueles que estavam acostumados a não beber água, mas permanecer alerta, aqueles que pegavam a água, mas estavam olhando ao redor se o inimigo estava... aqueles que almoçam, jantam, que se divertem, mas eles não baixam a guarda nenhum tempo, sabendo que o diabo não tira férias, sabendo que o diabo, ele está ao redor, rugindo como um leão, buscando quem possa tragar. O Senhor quer levantar uma geração de guerreiros e de valentes, que eles fazem tudo que precisa ser feito, mas com os olhos espirituais abertos em 360 graus, percebendo tudo ao seu redor. Sim, Deus disse: são esses 300, são com esses que você vai livrar Israel. Mas o que eu vou fazer? 300 contra 135 mil. Aqueles que não se dobraram, aqueles que não se curvaram, aqueles que não se venderam, aqueles que estavam alerta. Eram 300 de pessoas apenas, depois de ter milhares, mas estavam ali colocados. Sim, é com esses que a guerra seriam vencidas. Eu não sei, mas eu acho que isso faz sentido para essa igreja aqui. Eu penso que isso faz sentido para você quando você olha ao seu redor. Então eu quero dizer para você que o que Deus quer fazer através desta igreja, o que Deus quer fazer através de você, é dar vitória não com armas naturais, mas com armas sobrenaturais. O que Deus quer fazer é que as guerras, as conquistas que vocês vão vencer são através dos atos proféticos. Quando a gente vê Gideão com aqueles exércitos, quando a gente vê Gideão agora com aqueles 3 grupos que, ao invés de armas, de escudos, eles traziam uma trombeta, um cântaro vazio e uma tocha acesa. É isso que Deus está dizendo para esta igreja. Ela precisa ter a trombeta da profecia, ela precisa ter o cântaro do serviço, que traz a água de Deus que vai ser servida para as pessoas, e ela precisa ter a tocha do Espírito Santo. É com atos proféticos que o Senhor vai levantar esta igreja debaixo do propósito espiritual para vencer todos os ataques malignos que têm sido levantados. Uma tocha, uma trombeta e um cântaro é tudo que a igreja precisa. Mover-se nos atos proféticos, mover-se na direção de Deus, depender de Deus e não dos homens, depender de Deus e não de si mesmo, depender das estratégias celestiais e não das estratégias humanas. Tantas estratégias humanas já foram usadas e fracassaram, mas agora é hora de ouvir Deus, o que Deus tem para fazer. É hora de tocar a trombeta, quebrar o cântaro e fazer com que o inimigo veja que há uma tocha acesa, que você é essa tocha acesa, que você é esse que o Senhor tem escolhido para esse tempo. É um tempo de olhar e dizer: eis-me aqui, Senhor. A confusão vai ser colocada no exército inimigo. Ei, diga para o Senhor: eu sou o teu chofar, eu sou essa trombeta. Eu vou, através da minha vida, quebrar o meu vaso, me entregar diante do Senhor. A igreja precisa fazer barulho, precisa fazer ruído, precisa fazer o nome do Senhor ser glorificado todo tempo, em todo lugar. Vocês perseguirão os inimigos em fuga, como Gideão perseguiu. Vocês verão exatamente a ajuda de Deus sobre a vida de vocês. Gideão creu, Gideão obedeceu e Gideão adorou. Ei, cantaralabachá. Quantas tochas de Deus tem nesse lugar aqui? Quantas pessoas entendem que esse é o chamado de Deus para a sua vida? Vem para o altar, se larga aqui no altar do Senhor. Deixa o Espírito Santo de Deus visitar a sua vida, sobre o seu coração. Você já tem sobre você aquilo que Deus está lhe. Creia na palavra de Deus, obedeça o que Deus está mandando você fazer. Começa a se mover diante daquilo que Deus tem para ministrar. Quebra o vaso.
Ei, para de dizer, ah, Senhor, e começa a dizer, eis-me aqui, Senhor. Coragem, 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 confiança, obediência, adoração. Sem desculpas e sem justificativas. Sem queixas, sem desculpas e sem justificativas. Simplesmente dizendo, eis-me aqui, Senhor. Faz o que o Senhor tem para fazer. Pare de olhar como inferior, como pequeno, como incapaz. Porque quando o Senhor diz, você sabe que sou eu. Você sabe que sou eu que estou te chamando. Você sabe que sou eu que estou enviando. Você tem força. Você tem uma força que você mesmo não conhece. Você tem algo que eu já criei você assim. E aí quando o meu espírito está dentro de você, essa força é potencializada. E aí você começa a mover segundo aquilo que você tem de propósito diante do Senhor. Pai, nesta manhã, com temor e tremor, diante da Tua presença, eu quero entregar ao Senhor a vida de cada um desses guerreiros que estão aqui, cada um desses gideões que estão aqui hoje. Oh Deus, tira da caverna, liberte dos argumentos, cura, ó Deus, dos sentimentos de inferioridade. Senhor, anula as palavras negativas, malignas. Oh Deus, todas as vezes que os midianitas vieram, sapatearam, fizeram tantas coisas, os liberem para, ó Deus querido, destruir os seus inimigos. Faça conhecido o Teu nome através desta igreja. Faça conhecido o Teu nome através de cada adolescente, de cada jovem, de cada mulher, de cada homem desta igreja. Senhor, eu quero orar pela vida do pastor Zeon, do bispo Zeon e da bispa Vanessa. Eu oro pela sua família, essa família sacerdotal que o Senhor tem chamado para este lugar. Meu Deus, tire-os desta caverna, ó Deus, impulsione para o lugar da ampliação, do crescimento, do favor, do sobrenatural do Senhor. Que eles possam viver o extraordinário do Senhor sobre as suas vidas. Cura as feridas, cura, ó Deus querido, das dores, Senhor, que eles possam ter algo,
tremendo do Senhor sobre as suas vidas. O Senhor me fala aqui que muitas pessoas aqui têm perdido o sono. Muitas pessoas nos últimos 2 ou 3 anos passaram algumas noites em claro. O Senhor é lindo, Ele diz assim que Ele vai restituir tudo isso. Você vai dormir tanto que você não sabe, é o descanso que o Senhor tem para a sua vida. Porque da mesma forma como aconteceu com Elias, o Senhor diz assim: olha, você vai comer, você vai beber, você já descansou, porque eu tenho uma jornada grande e poderosa para você. O Senhor está trazendo descanso. Descanso das noites em claro, descanso das noites não só em claro, mas chorando e agoniado diante de algumas situações. Sai dessa caverna e deixa o Senhor tomar você nos seus braços, em nome de Jesus. Deus abençoe vocês em nome de Jesus.